Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologado. Este é o terceiro vídeo referente às viroses, às doenças causadas por vírus. Então, você que não assistiu o vídeo 1 e o 2, você pode clicar no link que vai aparecer aí para você. Beleza? Antes da gente começar, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E, sem mais demora, bora lá! A primeira virose que nós vamos estudar nesse vídeo aqui é uma virose muito importante e que graças a um amplo esforço aí dos governos federais ao longo aí dos anos, foi extinto aqui do Brasil, é a poliomielite, conhecido como paralisia infantil, uma doença muito comum em países subdesenvolvidos que não apresentam então saneamento básico aí para muitos e muitas pessoas carentes, tá? A poliomielite aqui no Brasil está extinta, mas ela continua fazendo muitas vítimas, principalmente na África subsaariana. Vamos dar uma olhadinha, então, nesta doença, como ela se desenvolve, tá? Ela é causada pelo poliovírus e tem como tecido-alvo, basicamente, pessoal, o sistema nervoso responsável pelos movimentos, então, dos membros inferiores, principalmente, né? Então, são neurônios motores e também neurônios presentes ali na medula espinhal ou espinal. Portanto, obviamente que danos nesses grupos de células nervosas vão necessariamente aí dificultar o movimento desses músculos das pernas, causando então a paralisia. Muito bem, como é que se dá a transmissão desse vírus? Esse é um dos principais fatores para vocês que querem passar nos vestibulares, saber aí que a poliomielite é transmitida pela água, principalmente pela água, tá? Por via fecal oral, então. Por isso, essa relação dessa doença com a questão do saneamento básico. Também, obviamente, por alimentos contaminados, mas principalmente por água. Existe vacina, na verdade existem dois tipos de vacina. A primeira desenvolvida foi a vacina desenvolvida pelo Sabin, e é uma vacina com vírus atenuado. É a vacina que nós temos, por exemplo, no nosso sistema de saúde. Esse pesquisador ele foi muito importante em várias pesquisas virais aí, mas sobretudo nessa daí, porque ele abriu mão, né, da patente, né, dos direitos dele, financeiros mesmo, sobre essa vacina que ele desenvolveu, a fim de que essa vacina ficasse mais acessível para as populações pobres do mundo inteiro. E foi justamente essa vacina aí que erradicou a poliomielite em diversos países do mundo. Posteriormente, uma outra vacina com menos efeitos colaterais foi desenvolvida, que é a vacina Salk, que ela não contém o vírus atenuado, mas sim antígenos virais. Então ela é um pouco mais cara, tão eficaz quanto, as duas são eficazes, mas ela tem um pouco menos de efeitos colaterais aí, tá? Além da vacina, nós temos como profilaxia, já que a via de transmissão é fecal oral, o saneamento básico. Por isso que é difícil você ter poliomielite em países desenvolvidos, né? Esses países que têm saneamento básico para quase que 100% da população, dificilmente terão surtos de poliomielite. Esse é um vírus de RNA positivo e não envelopado, é um vírus extremamente simples e acompanha as populações humanas já há muito tempo. Você pode ver aqui registros de pessoas com sintomas muito parecidos com a poliomielite, então provavelmente é um caso de poliomielite aqui, desde o Egito Antigo, né? Mas presentes até hoje em dia, principalmente nos países da África subsaariana. Como é que se trata a poliomielite, pessoal? Não tem um tratamento para o vírus, mas sim para os sintomas do vírus. Então, fisioterapia, bolsas de água quente para aliviar a dor, cirurgia em alguns casos, analgésicos, né? Mas a poliomielite mesmo não tem cura. Uma vez contaminado, não há muito o que fazer contra este vírus, infelizmente. Infelizmente. Muito bem. Com relação à raiva, um nome inadequado, hoje em dia a gente chama de hidrofobia, também é um vírus que afeta o sistema nervoso, tá? E tem como tecido-alvo o encéfalo. Essa é uma grande confusão que o pessoal faz relacionado a esse vírus da raiva. Galera, eu sei que ele é transmitido pela baba, isso é verdade, a gente vai ver daqui a pouquinho isso. Contudo, o vírus não fica em glândula salivar, tá? Esse vírus não é a cachumba fica nas glândulas salivares. Esse vírus fica no encéfalo, mas ele fica justamente nos neurônios responsáveis por controlar a região aqui da mandíbula. Então, obviamente, se esses neurônios não funcionam direito, essa pessoa vai, entre outras coisas, babar em excesso, e é justamente pela baba que se transmite este vírus aí.
mas essa pessoa também terá dificuldade do processo de deglutição, então ela vai ter aí espasmos musculares, agitação, ansiedade, convulsão. Estou falando de pessoa, mas esses sintomas também se aplicam a animais diversos, né? Porque esse vírus não está restrito a nós, seres humanos. Então, esse vírus é muito comum em cachorros, gatos, morcegos, cavalos, vacas. Ele pode estar presente aí em diversos tetrápodes superiores, né? Mamíferos. E ele é transmitido pelo contato com a saliva, seja pela mordida ou ainda pela arranhadura. Se um gato, por exemplo, que costuma lamber, um cachorro costuma lamber suas patas, ele pode transmitir simplesmente te arranhando, não precisa ser necessariamente a mordida. Como evitar essa doença? Também existe vacina contra a raiva, mas se você, e além da vacinação dos animais de maneira geral, mas se você for mordido, você também vai no postinho, e aí eu mostro depois o que fazer se você for mordido por um animal, seja ele silvestre ou não. Esse vírus também é um vírus relativamente simples, tá? Ele é um vírus de RNA envelopado, então tá aí a estrutura para quem quiser dar uma olhadinha. E ele se apresenta de várias formas. Então existe o ciclo aéreo, quando a pessoa adquire esse vírus através do morcego, né, leva uma mordida de morcego, ou ainda o silvestre, quando animais silvestres que não voam acabam transmitindo esse vírus, ciclo urbano, envolvendo aí cães e gatos, e também ciclo rural, envolvendo vacas, cavalos, animais caprinos, enfim, animais aí do ambiente rural. Tá? Então, é só denominações de como você adquiriu, quem foi que te transmitiu este vírus. Como é que se trata a raiva? O que fazer, na verdade, né? Você levou uma mordida? Levou lá uma arranhadura? A primeira coisa que você vai ter que fazer é limpar muito bem esses ferimentos com água e sabão. Talvez aí você já consiga eliminar o vírus do seu corpo. Mas, mesmo assim, você vai ter que ir lá num posto. Lá você vai tomar vacinas e você também vai tomar anticorpos contra este vírus. E aí, o protocolo, no posto você vai receber as orientações, né? Existem variações de protocolos aí, mas provavelmente você vai precisar voltar lá para avaliar o seu estado de saúde. Existem várias injeções que você vai tomar. Enfim, não dá para brincar, não dá para dar bobeira com o vírus da raiva, porque se você desenvolver, é bem triste, né? É um vírus altamente letal, você pode morrer em decorrência dele. Então, enfim, a gente não pode brincar com a possibilidade de deixar esse vírus se estabelecer. Perceba até que essa criança está amarrada, né, por conta do grau de agitação e até dos espasmos musculares que ela pode ter. Se começou até a babar assim, infelizmente assim, a chance de ir a óbito é altíssima. Outra doença também comum aí, pessoal, agora associada ao sistema digestório, é a própria cachumba, ou parotidite infecciosa, né? Não tem tratamento para a cachumba, isso aqui era para ter aparecido depois, mas por algum motivo apareceu antes. Tudo bem, não tem problema. Agente etiológico, vírus da parotidite, tá? Esse nome, inclusive, é referente à glândula salivar que é atacada, que são as parótidas, tá? As glândulas salivares parótidas, que ficam aqui nessa região, até por isso fica bem inchado aqui. Como é que se dá a transmissão, pessoal? Por perdigotos, né? Gotículas, que saem enquanto você fala, por exemplo, e através do contato direto com a saliva. E para evitar isso, existe vacina para a cachumba. Tá? Muitas vezes, pessoal, é interessante isso, que a pessoa até tomou a vacina e pegou a cachumba, mas ela pega e manifesta sintomas muito mais leves. Tá? Esse vírus aqui que ela vai pegar, um vírus da família Paramyxovírus, é um vírus de RNA negativo e envelopado. Eu coloquei a família porque eu já vi questão de vestibular que apareceu. E também, eu esqueci de falar no vírus da raiva, também já vi questões que aparecia a família do vírus, tá? Chama Lissavírus, família do vírus da raiva. Lissavírus. Muito bem, então tá aqui a glândula parótida e ela inchada, dá aquele aspecto inchado, tá aqui, ó. Né? Bem inchada, ele pegou só de um lado aqui, né? Ou ainda corre o risco desse vírus descer para os testículos, né? Isso pode causar, inclusive, esterilidade. Tá? Não que vá causar, mas pode causar. O Estênio Garcia, o Neymar já pegou também cachumba. Né? Mendonça já pegou cachumba. Enfim, Mendonça é um professor de física. Para quem está chegando no canal e não tem aula comigo, Mendonça é um professor de física que pegou cachumba aqui em Londrina e passou para Londrina inteira. Impressionante. Eu nunca vi um cara fazer tanto discípulo igual ele fez aí. Muito bem. Uma outra virose associada ao sistema digestório é a hepatite, pessoal, que vai atacar o fígado. Existem vários e vários tipos de hepatite, tá? Então, vários vírus, um para cada tipo, hepatite A, B, C, D, E, enfim.
cada um com as suas características peculiares. Nesta aula eu vou focar na hepatite A, B e C, que são as principais que têm aparecido aí nas questões de vestibular, tá? Tecido-alvo de todos é o fígado, são os hepatócitos, as células do fígado, e a transmissão vai mudar muito. Depende de que vírus a gente vai falando, cada um deles tem uma forma de transmissão. Então nós temos, por exemplo, o vírus da hepatite A transmitido via fecal oral. B e C pode ser transmitido com contato com sangue ou ainda com relações sexuais, tá? O C também é mais comum ser transmitido pelo sangue, mas ele pode também ser transmitido via relações sexuais. Com relação à maneira de evitar esses vírus, aí serão diversas maneiras, né? Cada um tem as suas peculiaridades. Mas existe vacina. Existe vacina. Para quais vírus da hepatite existe vacina? Para os vírus da hepatite A e vírus da hepatite B, tá? Infelizmente, um vírus de hepatite que é altamente letal, que é a hepatite C, quando comparado aos outros, não tem vacina. Hepatite D e E a gente tem pouquíssimos casos aqui no Brasil, eu não vou nem comentar muito sobre eles. Tá? Então, vacina existe para vírus da hepatite A e B. C ainda não tem vacina. Eles também apresentam várias formas com relação à estrutura viral. Tá? A gente tem vírus envelopado, vírus que não é envelopado, vírus de RNA positivo, vírus de RNA negativo, vírus de DNA. Então, cada um desses vírus vai apresentar uma composição específica aí. Tá? Esses aqui são dados até 2009, já vou trazer dados um pouco mais atualizados, mas esse infógrafo ele é bem interessante, né? Ele fala um pouquinho sobre as maneiras de transmissão dos diferentes tipos de vírus. Então perceba que em 10 anos, de 99 a 2009, nós tivemos mais casos de hepatite A. Contudo, olha a quantidade de mortes de hepatite A. Então, apesar de ser extremamente comum, até pela via de transmissão fecal-oral, ele leva dificilmente o indivíduo à morte. Agora, olha os casos de hepatite C. Apesar de poucos casos quando comparados à hepatite A, olha a quantidade de morte, né? Então, o vírus da hepatite C, certamente, é o vírus mais perigoso dos três aí. Olha que interessante esses dados um pouco mais recentes. Você percebe nitidamente, ó, de 2007 até 2017, uma queda, ano após ano, dos casos de hepatite A. Por que você percebe isso daqui? Pessoal, simples, saneamento básico. Conforme aumentam as regiões com acesso a saneamento básico, os índices de hepatite A vão caindo. É claro, e também a questão da vacina, né? Tem vacina para hepatite A e hepatite B. Infelizmente, tem aparecido mais casos, tá? Aqui o gráfico para em 2017, mas nós tivemos um aumento dos casos até agora 2020 de hepatite B. As pessoas deixaram de se vacinar, se descuidaram, né? Era super simples de se cuidar. Simples, mas as pessoas não tomam vacina aí. E agora o que realmente preocupa, porque não tem vacina, é a questão da hepatite C. Olha o boom que deu aqui de hepatite C nos últimos anos. É justamente o vírus que mata bastante, né? Então aqui, se você der uma olhadinha, ó, desse gráfico são os óbitos com relação aos vírus de hepatite. Esse azulzinho aqui é hepatite C, né? Responsável por quase 76% dos óbitos de hepatite no Brasil. Então, um vírus extremamente perigoso. Tá? Extremamente perigoso. Seguido do vírus de hepatite B. Muito bem. Todos eles têm possibilidade de causar aí uma cirrose no indivíduo, uma destruição do fígado, justamente por atacar as células que o compõem. Isso é um problema porque fígado é justamente um órgão que tem 1001 utilidades. Então, certamente a pessoa vai ter uma série de problemas em decorrência disso. Bom, falando da dengue, não tem como a gente aqui no Brasil não falar sobre dengue e valorizar bastante isso daí, né? Particularmente aqui no Paraná, a gente tem muitos e muitos casos de dengue todos os anos. Ele, assim como muitos outros, é um arbovírus porque ele é transmitido por um artrópode, tá? Existem 4 tipos virais, dengue 1, 2, 3 e 4, e a gente já fala da importância disso aqui também. A dengue, pessoal, é uma doença sistêmica, então ela ataca diversos tecidos do nosso corpo, e a transmissão se dá via Aedes. Isso aqui significa que tem várias espécies de Aedes que podem transmitir o vírus da dengue, tá? Tem o Aedes aegypti na cidade, mas nós temos também Aedes albopictus, por exemplo, em ambientes rurais ou ambientes de transição aí para mata. Pode transmitir dengue também. Como evitar? Pessoal, isso aqui é o mais manjado de todos, né? Usar aí proteção mecânica, então tela nas janelas, roupa mais comprida, enfim. Química, que seria a utilização aí de repelente, de veneno. Biológica, que seria a utilização
de peixes que comem larvas, por exemplo, em regiões com grande quantidade de água parada, né? Óbvio que você não vai colocar um peixe num pneu, mas um lago, por exemplo, ali. Genética é um negócio bem interessante que estão fazendo, uma edição nos genes de mosquitos machos. Vamos lembrar que quem pica é a fêmea. Então, o que acontece aqui? O pessoal modificou geneticamente mosquitos machos para que eles tenham filhos, só que essa larva nunca chega à fase de adulto. Então, os machos fecundam as fêmeas gastam todos os seus recursos, suas energias, depositando esses ovos, contudo, nenhum desses ovos vai virar um mosquito adulto. Também é uma maneira interessante que está sendo utilizada. O vírus da dengue é um vírus de RNA positivo, também envelopado, possui aí o seu material genético na forma de RNA, e a gente tem basicamente, pessoal, eu estou dando uma aula um pouco por cima aqui na questão da dengue, existem muitos detalhes aí para a gente falar, mas pensando em vestibular, é isso que a gente precisa se preocupar. Nós temos dois grupos de sintomas de dengue, a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Tá? Dengue clássica, manchas pelo corpo, dor de cabeça, uma febre altíssima, né? São sintomas muito, muito comuns aí da dengue clássica. A dengue clássica, ela deixa a pessoa bem debilitada, contudo, dificilmente leva o indivíduo à morte. O grande perigo é quando a dengue clássica se torna uma dengue hemorrágica, que é causado aí, todos os vírus da dengue têm possibilidade de causar a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica, obviamente, pode levar o indivíduo à morte por sangramentos, né? E quando é que o indivíduo vai desenvolver a dengue hemorrágica? A chance dele desenvolver uma dengue hemorrágica é maior se ele adquirir um vírus diferente do que ele já pegou. A primeira vez que o indivíduo pega a dengue, dificilmente ele vai desenvolver a dengue hemorrágica. E ele se torna imune a esse vírus que ele pegou. Por exemplo, se eu peguei o vírus da dengue do tipo 1, eu não pego mais esse vírus. Contudo, se eu adquirir um vírus tipo 2, ou 3, ou 4, a chance dele evoluir para uma dengue hemorrágica é grande. Daí o perigo de ter várias estirpes de vírus. Esse é o perigo de eu ter vários tipos de vírus. Quanto mais vírus eu tiver, maior a chance de eu pegar 2 vírus diferentes e maior a chance de eu desenvolver a dengue hemorrágica, que pode levar o indivíduo a óbito. Tá? Então tá aí os principais sintomas. Você certamente já ouviu numa propaganda, esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, né? Certamente. Isso acontece com aspirina, o ácido acetil salicílico. Por que você não pode tomar alguns medicamentos, como a aspirina? Por quê, pessoal? Esses medicamentos, na linguagem popular, afinam o sangue, né? Diminuem o número de plaquetas, aumentando a fluidez desse sangue e aumentando, consequentemente, os processos hemorrágicos. Se a pessoa já está tendo hemorragia, ela ainda vai tomar um remédio que dificulta ainda mais a coagulação sanguínea, essa pessoa tem mais chance de vir a óbito. Então é por isso que, se a pessoa está com suspeita de dengue, ela não pode tomar esse remédio aí. Muito bem, continuando, aqui eu vou falar mais brevemente, né? Já passou o surto grave de Zika, ainda temos casos de Zika, mas a Zika já não é mais uma preocupação tão grande quanto foi na época ali de 2014, 15, 16. Então, assim, nós ainda temos casos de Zika, mas muitas pessoas já estão imunes a este vírus aí. Agente etiológico, então quem causa é o Zika vírus, obviamente também é uma doença sistêmica. Transmissão pode se dar via Aedes aegypti, né, via picada, via placenta, então a mãe pode passar para o bebê via placenta e também via relação sexual. Para evitar, são as mesmas profilaxias da dengue, acrescentando aí o uso de preservativo. Então essa estrutura aí do Zika vírus também é um vírus de RNA envelopado, beleza? Perceba que aqui, né, na verdade a gente já teve alguns casos aqui nos Estados Unidos também, mas esses foram as principais localidades de ação aí do Zika vírus. Pessoal, quais são os sintomas do Zika, né? Também manchas vermelhas pelo corpo, pode dar dor de cabeça, uma febre mais leve, uma dorzinha nas articulações, tudo muito parecido com a dengue. Depois eu até vou mostrar uma tabela comparando algumas doenças que têm sintomas semelhantes. Mas o mais preocupante é o que o Zika faz no bebê, não no adulto necessariamente, tá? Que é justamente a relação do Zika vírus com a microcefalia, que obviamente causa debilidades seríssimas, aí, irreversíveis para a criança. Até se discutiu uma questão do aborto nesse sentido de bebês com Zika, né? Não passou, isso foi recente agora no STF, não passou. Né? Nós temos casos aí de pessoas com microcefalia não causada necessariamente por Zika, né?
que conseguiram, inclusive, se formar aí em uma faculdade. Então, a gente não sabe exatamente quais são as consequências da microcefalia. Pode ser mais severa ou mais leve, dependendo da pessoa. Um outro caso de doença que é transmitida também por Aedes aegypti, né, a febre chikungunya, causada aí por este vírus, também sistêmica, também transmitida por Aedes, muito parecida com a dengue e com Zika, e que, portanto, tem as mesmas profilaxias, né? Também é um arbovírus aí. Seu material genético é RNA positivo e também é um vírus envelopado. Galera, os sintomas da febre chikungunya também são muito parecidos. Então, assim, você não precisa se preocupar em saber diferenciar necessariamente dengue de Zika e de chikungunya numa pessoa adulta. Nem o médico vai poder falar o que é o que, ele vai precisar do exame. Mas aqui tem uma tabela comparando, caso você queira dar uma olhadinha, né? Tem coisas que normalmente são mais fortes em um do que nos outros casos. Por exemplo, febre tende a ser mais alta, né, em dengue, tá? Que é sempre alta, em chikungunya, mas dengue tende a ter uma febre normalmente mais elevada aí. Ao passo que dor nas articulações, também presente obviamente em dengue, mas tende a ser mais fortes aí em chikungunya. Enfim, cada uma das características a gente tende a ter mais em um do que em outro. Mas de maneira geral, o Zika é o que dá menos sintomas no indivíduo adulto. Um outro surto que tivemos recentemente foi a febre amarela, também transmitida por um inseto e também aí uma doença sistêmica afeta vários tecidos no corpo. A febre amarela, ela é dividida, na verdade, né, a transmissão dela, em dois grupos. A febre amarela de transmissão urbana e de silvestre. A mais preocupante de todas é a febre amarela urbana transmitida pelo Aedes aegypti. Não pelos sintomas, os sintomas são os mesmos, é o mesmo vírus, mas pela transmissão. Porque se começar um surto de febre amarela transmitido por Aedes aegypti, a tendência é que muito mais pessoas sejam contaminadas. Apesar de que, a gente vai ver mais para frente, existe vacina para a febre amarela. No ambiente silvestre, existem basicamente dois pernilongos que acabam transmitindo, que é dois gêneros de pernilongo, os hemagogos e os sabetes. Então aí, os dois bichinhos aqui. Como é que se evita a febre amarela? Como eu já disse, principalmente vacina, mas todas as formas de combater os mosquitos também valem aqui, portanto também são profilaxias. Tá? O vírus da febre amarela também é um vírus de RNA positivo e envelopado, e aqui nós temos alguns sintomas característicos da febre amarela. Febre alta, o nome já diz febre amarela, calafrio, cansaço, dor de cabeça, dor muscular intensa também, náusea, vômito, e o principal deles, que se aparecer a pessoa está com estágio mais grave, a icterícia, né, que dá a coloração amarela para a pessoa, podendo inclusive evoluir para a forma maligna, levando essa pessoa à morte. Ó, como é que fica o olho de uma pessoa com um caso mais grave de febre amarela aí, né? Muito bem, gripe, galera, influenza vírus, causa gripe, não é resfriado, gripe, tá? Transmitido pelo ar também, uma doença sistêmica aí. A transmissão se dá via respiratória, gotículas no ar, perdigotos, e nós temos vacinas para a gripe. Todo ano, na verdade, como é um vírus altamente mutagênico, todo ano se desenvolve novas vacinas para os vírus prevalentes desta temporada. Então, por isso que tem campanha de vacinação contra a gripe todos os anos. Muito bem. O vírus da gripe, não, os vírus das gripes são vírus de RNA. Perceba que são 8 segmentos de RNA, portanto, pessoal, são vírus altamente mutagênicos, tá? Daí a necessidade de desenvolver vacina todos os anos. É importante diferenciar os sintomas de gripe. Você fala assim, eu estou gripado. Não, pessoal, gripe tende a ser um negócio bem sério, assim, que debilita a pessoa. Não é um simples resfriadinho. Por exemplo, um resfriado a pessoa nem febre vai ter. Para a gripe vai ter febre alta, uma tosse mais seca, pode até se tornar produtiva, né? Mas normalmente seca, uma dor de cabeça extremamente forte, tá? Dor muscular intensa também, cansaço, fraqueza, desconforto no peito. Isso são sintomas de gripe. O resfriado é aquele que você fica com uma dorzinha de garganta, nariz congestionado, coriza, né? Mas são sintomas bem mais leves do que os sintomas da própria gripe. Muito bem. Caminhando para o encerramento dessa aula, conjuntivite. A conjuntivite pode ser causada também por bactérias, mas pode ser causada por vírus. Tá? Conjuntivite é uma inflamação na conjuntiva, que é uma membrana transparente aqui protetora do olho. Obviamente, se eu tenho uma inflamação nessa conjuntiva,
né, eu vou ter aí danos no meu olho, né? Olha que delícia, credo. Isso pode ser causado por bactérias ou por vírus. Muito bem. Para encerrar, nós vamos falar do Ebola, ou ébola. Nós já passamos pelo último surto de Ebola, né, alguns anos atrás, ali no oeste da África. Foi a primeira vez que ele avançou para a região oeste da África, né, próximo, então, de entrar em contato com a América, né, por conta das relações comerciais, enviar navio. Foi bem preocupante, é um vírus que existem várias estirpes também e podem ser altamente letais. Tá? Também é um vírus sistêmico, a transmissão dele se dá via contato com fluido corporal, seja qualquer fluido. Então pode ser gotícula, espirro, né? Pode ser sêmen, suor, mesmo os líquidos que saem depois que a pessoa morre, né, que escorre, eles podem também transmitir ebola. Então é altamente contagioso. Existem algumas vacinas em teste para o ebola, né? Mas a melhor profilaxia é evitar o contato com o doente, evitar o contato para não pegar ebola. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Espero que você tenha gostado. São muitas doenças. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário se tiver alguma dúvida. E é isso aí. Até mais.